Defensoria Explica está no ar, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a parceria da TV Assembleia. Nesta edição recebemos o coordenador do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos do Consumidor e demais matérias cíveis residuais, o defensor público Carlos Eduardo Oliveira de Souza, para falar sobre as principais demandas nesta área. Este ano, além dos atendimentos, o núcleo figura com projetos inéditos voltados à proteção dos consumidores. Mas antes da nossa conversa com o coordenador, que já está aqui nos nossos estúdios, vamos aos últimos destaques da Administração Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Acompanhem. A Administração Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugurou a 6ª sede de atendimento em Campo Grande. O novo espaço, localizado na Rua Barão de Melgaço, vai atender às demandas relacionadas à saúde e ao sistema penitenciário. O local foi escolhido estrategicamente para promover comodidade e a praticidade a assistidas e assistidos, considerando que existem mais de 25 linhas de ônibus que atendem os arredores. Apesar de se tratar de um prédio locado, a construção do local foi elaborada a partir de um projeto arquitetônico modular e moderno, com padronização de espaços para atendimento e a aplicação das cores e a identidade visual da Defensoria Pública. A edificação da parte de atendimento ao público é térrea e estruturada em concreto armado pré-moldado. Foram considerados como estruturantes fatores como iluminação e ventilação naturais, bem como acessibilidade e versatilidade dos espaços. A recepção tem capacidade para mais de 100 lugares e a unidade possui 14 gabinetes de atendimento ao público, 2 salas para assistente social, 2 salas para psicóloga e 1 sala para atendimento da CESAL, além de sanitários com fraldário, PCD masculino e feminino para o público e para servidores. A solenidade de inauguração contou com a presença de defensoras e defensores públicos, servidoras e servidores, direção de projetos sociais, além de membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A escolha que fizemos dessa unidade, ela leva em consideração a comodidade e a praticidade para as assistidas e assistidos que buscam os nossos atendimentos. Nós temos aqui na região central, na frente da nossa unidade, o acesso a mais de 25 linhas de ônibus, facilitando assim o deslocamento de todos que vêm ao centro buscar solucionar os seus problemas ou buscar aqui o atendimento. Esse novo espaço, ele simboliza o nosso compromisso com a garantia dos direitos, a defesa da igualdade e a busca incansável pela justiça. Sabemos que muitas vezes o acesso à justiça, com a garantia dos direitos e defesa da igualdade, eles acabam distantes e burocráticos quando nós pensamos naquele velho e tradicional atendimento individual. Mas nós rompemos essa barreira com um olhar coletivo e também com esse acolhimento à sociedade, aos assistidos e assistidas da Defensoria, que buscam aqui a solução dos seus problemas. Campo Grande completará esse mês 124 anos e a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul oferece mais uma unidade de atendimento como proposta de encontrarmos soluções para os problemas mais complexos, oferecer a orientação jurídica e a assistência legal a todos que precisam. Nós queremos atender a demanda do assistido da saúde, buscar o seu problema de fato, entender que muitas vezes o atendimento em saúde passa pelo atendimento social. Aqui nós estamos trazendo também o serviço de atendimento psicossocial, principalmente voltado à parte de SUAS. Às vezes, quando você atende um assistido que vem buscar uma internação de um parente, você vê que ele precisa de um outro mecanismo, de SUAS. A compreensão das políticas públicas de assistência social e de saúde é fundamental para que esse trabalho seja bem, atinja o seu objetivo. Para ser efetivo, ele tem que ter qualidade e isso é o que nós estamos buscando aqui. Como defensores públicos, estamos plenamente cientes dos desafios que os encarcerados e seus familiares enfrentam quando são envolvidos pelo sistema de justiça criminal.
Recordo aqui as palavras da renomada ativista americana Angela Davis, que uma vez afirmou: todas as lutas pela liberdade são interrelacionadas. Assim, ao inaugurar essa sede, demonstramos nosso compromisso com uma abordagem que abraça essa interconexão. A inauguração dessa nova sede é mais do que a abertura das portas físicas, é a abertura de novos horizontes, de compreensão e solidariedade. Sabemos que as famílias dos que estão privados de liberdade enfrentam dificuldades emocionais, econômicas e sociais, que muitas vezes são negligenciadas. Com este espaço, buscamos oferecer um lugar de apoio, informação e diálogo, reconhecendo a importância das relações familiares na reinserção do indivíduo à sociedade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com o Defensoria Explica e já estamos aqui com o nosso entrevistado, o coordenador do Núcleo do Consumidor. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre os projetos para esse ano, eu gostaria de que o senhor falasse um pouco da sua carreira dentro da instituição, as comarcas por onde passou, a cidade de onde o senhor veio, né? Dani, obrigado pela oportunidade, uma satisfação poder compartilhar um pouco dessa experiência. Eu sou de Mato Grosso, nasci em Nortelândia e ingressei na instituição no ano de 2009. Então, esse ano, em 2023, completo 14 anos de instituição. E eu tive uma oportunidade de conhecer algumas regiões aqui do estado. Atuei no início da carreira na comarca de Rio Verde de Mato Grosso e, posteriormente, fui para Corumbá, onde atuei no Tribunal do Júri durante 4 anos. Na sequência, eu vim aqui para Campo Grande, onde tive uma oportunidade de atuar na execução penal e, atualmente, me encontro no Núcleo de Defesa do Consumidor e demais matérias cíveis e residuais. Então, tem sido uma carreira plural e de grande bagagem que tem me permitido ter um grande contato com os assistidos. A gente costuma ter uma paixão, né? Mas o senhor falou aí da diversidade de atuações, né? A área do consumidor já te ganhou? Bom, durante a faculdade eu tive muito contato com o criminal, então logo no início da carreira minha vontade era atuar mais nessa temática. Tanto é que eu passei anos no Tribunal do Júri, tenho casos assim maravilhosos, assim, resultados surpreendentes, então isso foi muito bacana. E só que o direito civil, ele exige um raciocínio diferente. Quando eu vim para o Núcleo do Consumidor, eu trouxe um pouco dessa bagagem. E somando essas duas experiências foi muito bacana, porque a gente faz exercício de defesa de direitos do consumidor, nós fazemos a instrução de processos. Então, tudo isso contribui e tem sido muito positivo essa experiência, porque nós vemos como isso afeta o dia a dia desses consumidores, especialmente quando nós estamos lidando com serviços essenciais, água, energia elétrica, porque isso toca diretamente a vida deles. Com certeza. Bom, falando assim em consumidor, em demais matérias cíveis e residuais, o que é isso? Qual que é a abrangência desse atendimento? Qual é a área que o assistido pode ir lá procurar? Muito boa pergunta. Bom, o que a gente considera lá no direito civil? Temos a parte de direito de família, que aí já é uma coisa específica, é um núcleo específico. Temos também a parte de infância, outro núcleo específico de atendimento. Aí o residual é aquilo que sobra. Então, assim, é uma parte bem abrangente. O que nós temos lá, por exemplo, além dessas demandas, as relações com as empresas, essas relações de consumo, compra e venda de produtos eletrônicos, aquilo que você consome no seu dia a dia, energia elétrica, nós temos a parte cível que envolve contratos. Por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente, a reparação de danos é da nossa matéria cível. Então, tudo aquilo que envolve o dia a dia do exercício de cidadania, compra e venda, participação na economia, tudo isso vem desaguar ali no nosso núcleo.
Então, se você tem um problema de aluguel, um problema voltado para consumo ali, você tem uma relação de empresa, compra na internet, ou se você, por exemplo, está precisando analisar um contrato, o nosso núcleo tem essa capacidade, essa abrangência de atuação. Nossa, muito bom. E o senhor falou assim, com relação às empresas, né? O NUCOM, o senhor, como coordenador, esteve à frente do primeiro mutirão para atendimento de fraudes bancárias. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente como que funcionou esse mutirão, né? Qual que é o objetivo desse mutirão? Enfim, se já tem em vista próximos mutirões, enfim. Vamos lá. Com a pandemia, foi criada a plataforma de atendimento online. Então, as solicitações que antes eram feitas todas de maneira presencial, elas passaram a ser lançadas numa plataforma da Defensoria Pública. E lá nós conseguimos identificar alguns casos. Como houve um aumento nessa demanda, nessa temática de bancário, nós resolvemos tratar isso de maneira mais especializada nesse mutirão. Então, nós fizemos uma triagem, identificamos aqueles casos que envolviam fraudes, para tratar, inclusive, da parte preventiva. A gente identifica o que aconteceu, tanto para tomar medidas judiciais, para reverter a situação do assistido, mas também para a gente poder identificar e levar conhecimento das pessoas o que pode ser feito. Então, olha que interessante. Nós identificamos que 53% dos casos atendidos, eles envolvem consignados não reconhecidos pela parte. 22% dos casos atendidos envolviam fraudes com transações PIX. Então, o que está acontecendo? Durante a pandemia, houve muita troca, muito contrato por meio de WhatsApp, por meio online, e as pessoas forneciam documentos. Então, até tinha um contrato que era reconhecido, que a parte fez esse contrato. Mas as pessoas que eram fraudadoras tinham acesso a esses documentos e começaram a utilizar de maneira indevida. Então, tudo isso está sendo analisado para a gente poder, primeiro, alertar as pessoas de que, no momento que vai fornecer um documento, é importante identificar a data. Se você tirou cópia do documento, coloca a data naquele documento, para que ele não possa ser utilizado novamente em outra oportunidade. E isso tudo a gente começa a estruturar algumas práticas, verifica como o fraudador age, para a gente poder prevenir e alertar os consumidores. Na questão da fraude PIX, o que é importante? Normalmente é ofertado uma vantagem muito boa para a pessoa. E a pessoa, ela perde a razão ali, ela fica emocionada com uma oportunidade e de repente é uma oferta de pessoas dizendo que estão de mudança, que estão ofertando eletrodomésticos mais baratos. Ou, de repente, a pessoa fez uma compra e venda de veículo com um preço mais barato, só que aí dá o nome de uma terceira pessoa para ser feito aquele depósito. E aí o que acontece? Você vai negociar com uma pessoa, só que na hora de fazer a transferência, você transfere para uma terceira pessoa. Isso também acontece nos casos de boleto. Você identifica um boleto que seria verdadeiro, normalmente isso acontece com conversas de WhatsApp. Então, o que é importante? Procura o meio oficial. Se é uma financeira, acessa o site da financeira, mas baixa o boleto direto do site da financeira. Não espere que alguém envie por WhatsApp. A chance disso ser um golpe é muito grande. Da mesma maneira, se você fez uma transação com alguém, identifica, pega o documento dessa pessoa e faz uma transferência com a pessoa com quem você negociou, para você resguardar aquilo ali, porque a chance de você enviar para uma terceira pessoa chamada laranja é muito grande. E para recuperar tudo isso, tem uma demanda muito grande, notificação de banco, então é importante ficar atento com esses tipos de práticas. Gente, então, eu aí captei de tantas dicas prestadas, duas importantes. A primeira, datar documentos, e a segunda, nunca já saia pagando algum código de barra enviado. Vai no site. Vai no site e mesmo no momento do pagamento, ele dá uma tela que ele fala assim, os dados do beneficiário. Você confere se aquele dado do beneficiário é realmente a pessoa para quem você está pagando ou a empresa para quem você paga. Gente, olha, são dicas assim que tem que anotar, tem que prestar atenção,
para não errar na próxima vez. O defensor também iniciou um projeto que se chama Proteja Seu Bolso. Ele é baseado em artigos de educação financeira. Educação em direitos nunca é demais, né, doutor? Fala um pouco para a gente desse projeto. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso se aplica a qualquer situação da vida. Aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe, te custa muito caro. Então, esse projeto de educação é realmente para poder evitar que a pessoa caia nas ciladas da vida. Então, nosso primeiro artigo que foi compartilhado lá foi sobre a prevenção, para você sair do endividamento. Então, tem algumas estratégias que são importantes para identificar. Muitas vezes, as pessoas elas ficam seduzidas pelo consumo. Ah, porque o meu vizinho tem alguma coisa, eu preciso ter também. E, na verdade, às vezes você nem sabe a situação daquele vizinho, a pessoa está extremamente endividada, mas você está querendo se comparar ao vizinho, querendo aparecer e ser reconhecido pelo vizinho, você também compra e acaba entrando numa bola de neve. Então, a sociedade acaba estimulando um consumo desenfreado, sem necessidade, e aí deságua na questão do endividamento. Da mesma maneira, nós fizemos um segundo artigo, que foi voltado para evitar os prejuízos na compra e venda de veículos, que foi o que eu falei agora há pouco também. Então, é importante verificar, oferta boa demais, desconfia. Então, não existe almoço grátis, não existe algo no negócio da China. Esse negócio da China pode ser muito perigoso para o seu bolso e vai te dar prejuízo. Agora, o terceiro artigo que está para sair é sobre a questão das faturas exorbitantes da energia elétrica. Então, muitas vezes, esse caso é muito comum chegar lá no CON, de situações em que a pessoa vende uma regularidade, tem uma média de consumo muito próxima e, de repente, num mês, vem uma fatura altíssima. E aí a pessoa fica desesperada, não sabe quais providências tomar. Então, nós elaboramos todo um roteiro, algumas providências que a pessoa precisa tomar para que ela possa reaver ou revisar ou mesmo anular aquela fatura ali, se houver algum tipo de ilegalidade. Bom, já vamos ficar atento e acompanhar o site da Defensoria para checar esse novo artigo do defensor. Bom, em meio a esses programas federais de renegociação de dívida que por enquanto são temporários, a Defensoria ela tem um serviço permanente, né, na Câmara de Conciliação. Isso. Quem pode participar, usufruir desse serviço da Defensoria? Ó, vamos lá. Neste ano, o governo apresentou 2 programas. Um pelo Ministério da Fazenda, que é o programa Desenrola, e o outro pelo Ministério da Justiça, via Secretaria Nacional do Consumidor, que é o Renegocia. Então, como são programas pontuais, isso leva a um prazo. Mas isso não impede que o consumidor que se veja endividado procure os mecanismos para poder revisar, para poder reorganizar a sua vida financeira. Então, o que acontece? Nós temos no nosso núcleo uma câmara de conciliação. Nós fazemos isso para casos envolvendo pessoas físicas, então, de repente, uma pessoa bateu no seu veículo, você quer fazer o reparo daquilo ali. Em vez de ajuizar a ação, durante o atendimento, o defensor público, a defensora pública que faz esse atendimento, identifica uma possibilidade de fazer uma solução extrajudicial, não precisa ingressar com uma ação para resolver a situação. Então, nós temos essa possibilidade de encaminhar, e aí é destacado um outro colega, defensor público, ou uma defensora pública, para presidir aquela sessão de conciliação. E aí, quando nós fazemos o acordo, esse acordo ele tem validade de um título que eu posso executar, caso a pessoa não cumpra. Então, por exemplo, nesse último mês, nós tivemos mais de 60% de acordos na nossa Câmara envolvendo pessoas físicas. E isso aqui traz um resultado muito bom, porque eu evito demandar no Poder Judiciário, a gente desafoga o Poder Judiciário e tem uma possibilidade de oferecer uma resposta mais rápida para aquele assistido que nos procurou. Da mesma maneira, nós temos uma possibilidade, nos casos de serviços essenciais, água, energia elétrica, nós já temos um serviço que, quando a pessoa procura, já na recepção, identificado que é uma situação envolvendo débito de energia, débito de água, a pessoa é encaminhada para a Câmara de Conciliação,
é feita uma triagem de documentos, e aí se a pessoa realmente é verificado, olha, não é um caso de uma multa, não é um caso que a pessoa está querendo questionar aquela fatura, mas ela reconhece a dívida e ela pretende negociar, por meio da Câmara é feito um contato com as concessionárias para fazer essa negociação. Então, são condições que viabilizam a vida dessas pessoas. E isso tem sido muito positivo, nós temos atendido ao longo desse ano muitos casos, mais da metade dos casos resultam em acordos. No caso do serviço de água, dá mais de quase 65% dos casos. E realmente a gente não faz o acordo quando a pessoa não tem condição nenhuma de fazer o pagamento. E aí eu não tenho como obrigar na justiça que a concessionária parcele nas condições do consumidor. Mas, por meio de tratativas, nós temos conseguido boas condições para os consumidores. Então, a gente evita essas demandas e restabelece aquele serviço que é essencial para a vida de cada um dos assistidos. Então, só para ver se eu entendi, são acordos relacionados aos serviços essenciais, energia elétrica e água. Não é qualquer tipo de dívida que, às vezes, pode ser conciliada nessa Câmara? Boa, muito boa essa pergunta. Nos casos bancários, por exemplo, quando esses casos são atendidos lá, a pessoa quer fazer uma revisão do contrato dela. Sim. E aí são pedidos os documentos para o banco. Quando é identificado que esse contrato está dentro da legalidade, não tem um excesso de juros, o colega ele encaminha para a Câmara de Conciliação também, que possibilita a negociação desse débito com o banco. Então, assim, são vários casos que podem ser resolvidos via Câmara de Conciliação e isso tem trazido resultados muito bons. O programa Defensoria Explica vai ficando por aqui, mas antes da nossa despedida, eu gostaria que o defensor deixasse suas considerações finais e eu já adianto um convite para uma próxima edição. Com certeza, é uma oportunidade, principalmente quando é para levar esclarecimento à população que é atendida pela Defensoria Pública. Bem, o NUCOM tem esse papel de atuação nos processos judiciais envolvendo o direito do consumidor ou as matérias cíveis, mas nós temos dado uma atenção muito importante para essa parte preventiva, para a parte de educação. Então, nós temos feito parcerias com a rede de proteção e defesa do consumidor, nós temos feito diálogos de concertação em parceria com o PROCON, com a OAB, com o Ministério Público. Então, tudo isso tem sido importante. Mas tem uma outra palavra-chave que tem me movido muito, que é extrajudicial. Nós temos que buscar solucionar essas questões que são trazidas de uma maneira célere. E isso tudo também envolve essa parte educacional do consumidor, essa parte educacional daquela pessoa que vem trazendo uma demanda. Porque existe uma cultura de que eu vou levar para a justiça, eu vou resolver, eu vou te colocar na justiça. E, na verdade, nós temos que estimular a solução. Quando nós levamos algo para a justiça, o que nós estamos buscando, na verdade, é a solução. E, para construir essa questão de acordos, de solução extrajudicial de conflito, passa pela mudança de mentalidade, tanto do operador do direito, como da pessoa que tem uma demanda da vida. Então, o nosso papel, não só essa parte técnica, essa parte jurídica, o nosso papel é um esclarecimento do impacto social que nós podemos causar com essa solução extrajudicial. Então, nós temos dado muita atenção nesse ponto aí, e a pretensão é estimular o conhecimento, trazer mais artigos aí que possam esclarecer não somente o consumidor, o cidadão que procura o nosso serviço, mas também sensibilizar todos nós, operadores do direito, para que nós possamos promover não só a justiça, mas especialmente a pacificação social. É isso mesmo, porque a informação ela é um tipo de poder. O Defensoria Explica fica por aqui, nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Garantir seu direito é nossa missão. Até a próxima!